Olá, internautas, telespectadores, uma boa tarde, que a paz do nosso bom Jesus esteja bem presente no seu coração. Estamos iniciando mais um programa Mundo Social. Estamos novamente na cidade de Paulínia, na Fundação Padre Euclides Nunes. A entrevistada desta tarde desse programa é a Camila, instrutora da Fundação Padre Euclides Nunes. Tudo bem, Camila? Boa tarde, Diácono. Tudo bem? Você? Bem, graças a Deus. Camila, qual é a sua função aqui na Fundação Padre Euclides? Você é instrutora de informática, de administração. Conte um pouquinho do seu trabalho que você desenvolve aqui na Fundação. Bom, meu trabalho aqui na Fundação, ele começa desde as crianças dos 6 anos, né? A gente tem crianças aqui dos 6 aos 15 anos, basicamente, até a adolescência. Então, eles chegam aqui, a maioria deles, hoje em dia não dá pra dizer, não sei mexer no computador, porque a gente vive nos smartphones no geral, né? Então, assim, principalmente os adolescentes, às vezes eles vêm aqui, eu sei mexer e tal, mas assim, devidamente preparados para o mercado de trabalho, é outra coisa, né? Então, quando eles chegam aqui, eu busco embasar eles desde o princípio mesmo, até porque essa era touch, né? A digitação deles não costuma ser muito legal, então digita-se de qualquer jeito e lá na frente a gente tem os grandes problemas, são os tais LER, né? A lesão por esforço repetitivo, exatamente porque na base a gente não seguiu o padrão correto, né? Então aí eu faço um treinamento com eles de digitação. A princípio é mexendo mais assim, né? Depois a gente começa lá, por exemplo, a gente utiliza muito o pacote Office aqui, né? Então a gente começa lá com base no Windows, eu mostro para eles como funciona, a gente explora bastante as ferramentas. Eu tento mostrar para eles também, principalmente como a informática hoje em dia ela está muito entranhada no mercado de trabalho, é importante que a gente também tenha, por exemplo, tenha mais conhecimento para, por exemplo, poder fazer uma prova, né? Hoje em dia, em concursos, no geral, pede muito informática. Então, assim, eu faço no módulo, por exemplo, do Windows, mostro um monte de coisa, trabalho com questões também para fixar esse conhecimento deles. E conforme eles vão me mostrando que a gente pode evoluir, a gente vai evoluindo, né? Mas também eu procuro ver, principalmente aqui, né, juntamente com a equipe técnica, a gente separa essas crianças que vêm aqui. Então eu tenho turmas das crianças de 6 anos, né? E vou tendo separadamente, a gente tem 4 turnos. Então normalmente, primeiro, por exemplo, turma das 8 e da 1 são as crianças mesmo, né, menores. E o segundo horário, normalmente, ali das 10 horas e o segundo horário da tarde, das 3 da tarde, são mais os adolescentes, né? Não dá para dizer que é o mesmo trabalho, a gente prepara de acordo com eles. Com as crianças a gente faz uma coisa mais lúdica, né? Mas também sempre com aquela responsabilidade, porque hoje em dia, principalmente a questão da internet, a gente expõe ao mundo muito fácil. Então tem sempre que ter aquele cuidado, porque criança mexeu, vai indo, vai apertando quando você vê. Então a gente trabalha com isso. Mas fora isso também, a gente procura visar não o lado técnico só com eles. É muito importante? Sim. Eu particularmente gosto muito daquela frase, né, daquele termo que a gente usa bastante sobre eu prefiro ter um bom ser humano primeiro antes de ter um bom profissional. Acho que é difícil ter um bom profissional sem ter um bom ser humano atrás dele, né? Então aqui a gente busca bastante isso também. Com certeza há atritos entre eles, né, pelas idades e tudo mais, então a gente faz várias rodas de conversa também, pega temas polêmicos, tenta debater com eles. Atualmente a gente sabe que também a nossa situação do país, né, no geral, política, é bem complicada, então assim, mostrar para eles, tentar dar uma criticidade, isso tá legal? De que forma a gente poderia trabalhar, né? A informática hoje em dia é muito presente pra gente aí, né? Então, por exemplo, eu tô lá na rede social, apareceu um assunto, por que eu não entro, não leio, né? É importante também porque eles começam ali a adolescência a pensar o que eu vou ser quando eu crescer, né? A profissão e tudo mais. Então, para fazer um vestibular mais tarde, eu vou precisar da questão
toda das atualidades e tudo mais. Então a informática ela serve, obviamente, para o mercado de trabalho, mas também para mim como ser humano, né? O que eu estou me importando com aquilo? Ela é uma ferramenta que a gente pode usar e não é uma ferramenta isolada, né? Então a gente tenta trabalhar bastante esse lado. Com os adolescentes eu vou explorando mais as outras ferramentas, como por exemplo no Word, né? Quando chega no Word eu gosto bastante de trabalhar com eles com temas, eu chego por exemplo um tema da atualidade, uma coisa que aconteceu. E aí pessoal, o que vocês acham? Mostra os dois lados da moeda. Não vou nunca falar se é certo ou errado, porque isso cabe a eles decidirem. Mas a gente tenta trabalhar, ó, isso é, o que você acha mais legal, não é? Deveria ter seguido esse rumo ou aquele. Então assim, eu sempre tento trabalhar com eles nesse sentido. Trazer a ferramenta e mostrar mais além deles disso, né? O que é interessante para eles levarem também como seres humanos, porque eu acho que nesses anos que a gente trabalha, é muito chato quando você traz uma ferramenta pela ferramenta. Ah, isso é bom porque é para o mercado de trabalho, mas espera, o que aquilo pode trazer para mim também? Né? Por exemplo, no Word eu também gosto de trabalhar com eles tipo redação, que a gente sabe que principalmente as crianças hoje em dia, principalmente pelo nosso sistema de ensino, né? Elas acabam passando tipo, você lê, legal, mas tipo, na hora de interpretar, o que aquilo quis me dizer? Então no Word eu tenho ali a oportunidade de uma ferramenta que vai poder me ajudar, a questão da ortografia não tá legal, a gramática ali não... E ele vai corrigindo. Então também, por exemplo, aconselho bem eles nesse sentido. Vamos colocar ali como seria, vamos reler, não deu muito sentido, coesão, né? Então a gente tenta também trabalhar um pouquinho esse lado. Depois eu vou bastante pro Excel, que é uma ferramenta aí que eu também considero muito importante, né? A gente usa bastante. Então aí eu puxo um pouco lá do administrativo, né? Bom, legal, eu tenho o Excel, mas, por exemplo, eu posso usar para um controle. Legal, mas que controle que faria sentido para a minha vida? Hoje a gente vê, por exemplo, as nossas gerações, né? Tipo cartão de crédito, né? Se eu não controlar ali, vira aquela bola de neve. Então, como que eu posso usar meu dinheiro de uma forma legal? Embora eu seja adolescente, por exemplo, eles ali, né? Não tenho uma renda tão grande assim, eu dependo dos meus pais, mas como que eu posso me ajudar e ajudar os meus pais também? Né? Então usa aquilo ali de repente fazer um controle de despesas, né? Esse mês eu tô bem, fechei legal, tô no vermelho, mês que vem eu tenho que economizar. Então é uma ferramenta que ajuda bastante isso neles. Hoje é essa ferramenta para isso, amanhã pode ser na empresa para usar no controle bem maior, né? Quando a gente não tem aí os softwares adequados, né? Que muitas empresas acabam usando mais ele, porque investir num software apropriado tem um custo aquisitivo um pouco maior, né? Então é importante eles saberem assim, gerir bem, né, o Excel. Depois também eu mostro algumas outras partes também administrativas nisso, mas aí a gente vai para, por exemplo, né, o PowerPoint, né, PowerPoint enfim, que é onde eu gosto de tentar desenvolver eles, né? Também essas gerações, quem não gosta, né, de ficar lá por horas na rede social, né, em todos os meios de comunicação, mas o grande problema que eu vejo, por exemplo, que eu fui de uma geração que pegou a época do SMS e a transição para a internet, né? Então, assim, nós nos comunicávamos bastante por SMS, mas a gente tinha muito essa coisa de conversar. Hoje em dia eu vejo que eles sentam, por exemplo, ali na recepção e é assim. Aí você entra na rede social, que eles costumam meio que ali adicionar a gente, né? Então aí você vê que, nossa, fala bastante, é super desprendido, mas pessoalmente isso não acontece. E aí eu falo pra eles, chega numa entrevista de emprego, é complicado, né? Porque você tem ali questão de segundos pra encantar, digamos assim, o seu entrevistador, né? E aí, se eu ficar lá, como que eu vou mostrar o que eu sei, a minha capacidade? Então não, eu tenho que ter realmente, eu tenho que me desenvolver para poder mostrar o meu potencial, né? Então com o PowerPoint eu gosto de trabalhar bem esse lado, também para eles poderem colocar os sentimentos deles, por exemplo, numa apresentação, vamos fazer uma apresentação para o pai, para a mãe, às vezes também é tão difícil, para essa geração também muito fechada, falar eu te amo para o pai, eu te amo para a mãe, né? Então assim, vamos fazer uma coisa legal, eles gostam porque eles pegam, por exemplo, fotos que eles têm nas redes sociais, que eu vejo que eles se declaram bastante lá, mas pessoalmente também fica um pouquinho.
Então a gente vai sempre trabalhando. Quando vai chegando nessa época, a gente também já tem um vínculo muito maior. Então a gente já sabe ali onde eles estão indo, o que a gente pode fazer para explorar. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos, e a gente tenta achar ali um equilíbrio deles. Por fim, aí eu também começo a fazer ali com eles realmente uma entrevista de emprego. Eu trago perguntas para eles para realmente colocar ali, nossa, e agora? Quem sou eu? Como funcionam as coisas, né? Aí eles começam, nossa, e agora como eu respondo? Mas assim, quando eles chegarem no mercado de trabalho, eles vão falar, poxa, perguntou quais eram os meus 5 defeitos, minhas 5 qualidades. Então assim, eles já estão sabendo como funciona, né? Se eles tiverem também, eu costumo brincar que o dia que você, por exemplo, puder ter a oportunidade de pedir um aumento pro seu chefe, né? Você vai chegar e falar, poxa, dá um aumento? Não, mas mostra lá os seus resultados que você conseguiu na empresa, numa bela apresentação lá, através de dados no Excel, mostra no PowerPoint ali, nossa, olha o quanto foi desenvolvimento. É a partir disso que a gente consegue ir melhorando, né? Então, assim, a informática ajuda em vários aspectos. Vamos pegar isso. Eu também trabalho com eles a questão do network, porque a gente também dá uma entrada, eu mostro para eles ali a questão da internet, né? Que várias plataformas são criadas, né? Então, assim, tem umas que são mais legais, voltadas para, de repente, entretenimento, né? Mas também aquelas mais educacionais, que são muito interessantes. Então, a partir desse momento, eu gosto de mostrar para eles bastante a questão do networking, né? Porque às vezes a gente tem um contato aqui legal, mas eu não conheço muito sobre você, uma exposição, não conhece o outro. E às vezes, por exemplo, uma necessidade da vida, sei lá, eu costumo citar para eles, quando, por exemplo, eu estava na faculdade, que eu tinha os amigos e uma sala gigantesca, é meio difícil você ter amizade com todo mundo. E uma das minhas amigas, por exemplo, foi casar. E aí aquela correria de tentar ajudar e tal, a gente descobriu que uma menina do lado, o pai dela tinha um buffet. Então olha aí a importância de ter uma rede de contatos legais, né? Se a gente soubesse, já teria ajudado essa menina muito mais cedo. E aqui entre eles é o mesmo. Para que vai servir isso para eles? Daqui a pouco todo mundo está no mercado de trabalho e se um sabe da vaga, né? Poxa, não é legal para mim, por que não joga? Vamos fazer um grupo aí, né, para conversar, mas vamos colocar umas coisas legais nesse grupo também, que sejam do nosso interesse. Vai ter o vestibular. Bom, vamos estudar todo mundo junto, fazer um grupo de estudos, né? Acho que a informática pode ir muito além da questão só trabalho, só técnica. O pessoal acaba achando, principalmente as crianças jovens, que a informática é só o Facebook, é só o Twitter, mas não sabe a ferramenta que é a informática, Nossa. né? O mundo que ela pode alcançar, né? As oportunidades que ela pode ter na vida. Com certeza. Eu imagino que as crianças chegam, a primeira coisa, fala, Camila, professora, quando a gente vai ligar a internet para mexer no Facebook, para entrar na rede social, no bate-papo? As crianças, os jovens, a primeira coisa que deve perguntar é isso. Com certeza. Eles já chegam aqui, eles, né, no primeiro momento, já chegam querendo ligar. E eu, opa, peraí, gente, vamos ter uma conversa, né? E esquece que o fundamento da informática, a digitação que você abordou no início da entrevista, que é muito importante. Eu conheço pessoas que na entrevista, a primeira pergunta que ela faz é: você sabe datilografar? A pessoa já assusta. Datilografar? Datilografar? Não, eu nem conheço máquina de escrever, mas é o teclado também, né? Ela tem que saber datilografar certinho, com as mãos, abreviar, como você disse. As pessoas, elas encurtam as palavras hoje, principalmente os jovens e adolescentes, a frase sai pela metade, né? Se você não abordar um texto, dar uma redação, você mesmo disse que não tem sentido, não tem nexo, por muitas vezes. E a correria do dia a dia, às vezes, nós cometemos esse erro também, né? Sim. O corretor é bem curto para nós, né? Então digita 2, 3 palavras, a pessoa já interpreta uma frase completa. Só que no mercado de trabalho é diferente. Como ela vai trabalhar num banco, numa empresa e abordar um cliente dessa maneira? Então você trabalha com esse conjunto por completo com essas crianças e adolescentes. Sim, até porque a internet, ela é muito legal, a gente adora, né? Mas eu me preocupo também com essa parte, porque hoje em dia as empresas, elas acabam entrando na rede social para te conhecer melhor. Então, assim, legal, entre os amigos a gente tem as nossas gírias, as nossas brincadeiras, mas o mercado, ele é uma peneira, né? Então, assim, os mais qualificados
porque, né, ali são os que vão ficar. Então eu falo pra eles, quando é pra brincar, quando é pra colocar alguma coisa, coloca tipo, entre aspas, alguma coisa assim, alguma foto meio não tão legal, vamos tentar guardar ela, né, porque também caiu na rede, né, aquele velho ditado caiu na rede, é complicado depois também lidar com isso. Coloquei uma foto ali não tão legal, aquilo ali vai girar na internet por anos, quando eu for vó, meus filhos podem ter acesso àquilo ali. Então, que imagem também que eu estou passando no meu perfil, né? Realmente, o internetês, para pegar vestibular, colocar VC em vez do você, acentuação, paragrafação, coisa, é bem complicado nesse sentido, porque a internet traz essa facilidade, mas eu tenho que me preocupar sim, né? Eu costumo falar para eles que vamos aproveitar isso também, por exemplo, para curtir um monte de páginas que trazem umas informações muito legais pra gente. Então, legal, eu converso ali no bate-papo com o meu amigo, mas eu dou uma olhada ali nos textos. Isso vai me ajudar, embasa bastante, né? Não pode ser uma coisa assim vazia. Eu acho que o interessante realmente é isso. Outra coisa também que eu vejo com eles em relação à postura, né? Também, até principalmente aqui no computador, que é aquela coisa jogada. Eu até isso costumo ser meio... Deitado da cadeira, literalmente, né? Eu costumo ser meio chata com eles. Por quê? Já chega aqui né? Já fala, ó, a gente tem aqui o ângulo de 90 graus, encosta lá bonitinho, né? Por quê? Pode parecer chato agora, mas quando você for mais velho lá na frente, isso aqui já não vai aguentar mais. Então, assim, até o sentar, a forma que eu lido ali, né? E eu gosto de mostrar para eles também a história da internet, que eu acho, da internet e do computador, que eu acho muito importante, porque às vezes eu sempre costumo vir aqui e pergunto para eles, como surgiram os computadores? E você vai responder essa pergunta no próximo bloco. A Camila vai contar um pouco da história do computador e da internet. Nos últimos anos, o Brasil consolidou um dos maiores programas de inclusão social do mundo. 28 milhões de brasileiros saíram da pobreza e 36 milhões entraram para a classe média. Assim, crescemos como nunca. E agora, com o Plano Brasil Sem Miséria, vamos lutar para acabar de uma vez por todas com a pobreza extrema. O Brasil já provou que, reduzindo a pobreza, todo o país cresce. Já pensou quando acabarmos de vez com a miséria? Brasil, país rico, é país sem pobreza. Voltamos do intervalo. Camila, responda agora a sua pergunta. O que é internet? Como surgiu a informática, os computadores? Conte um pouco para os nossos telespectadores. Bom, a história com certeza ela é bem grande, né? Ela é também bastante... tem várias versões delas. Mas assim, o que eu gosto de mostrar para eles é, por exemplo, a origem, o computador. Eu costumo brincar com eles, por que vocês acham que criaram um computador? Ah, porque eu quero mexer no Facebook, preciso de uma máquina para isso. Eles já começam, será que não? Não é bem assim. Na verdade, a principal função de um computador antigamente era cálculo, né? Aí eu costumo brincar para eles, vocês usam isso para calcular? Aí eles ficam meio, às vezes eles até se perguntam, tem calculadora aqui? Então assim, hoje essa função ela foi muito deixada de lado. Eu costumo brincar, no smartphone, nossa, tem nossa vida ali. Se a gente perde, ou por exemplo, né, roubo que tem ali, a gente perde uma vida inteira, né? O celular hoje menos faz ligação do que as outras funções. A última função do celular hoje é a ligação. É a última, não tem como. Aí eles chegam às vezes atrasados, o que aconteceu? O celular descarregou. Ou esqueceu de colocar o celular para carregar. Então assim, ele ocupa muito a nossa vida, né? E daí também a gente tem algumas outras coisas, por exemplo, que a gente se distrai muito, é legal aquilo ali. Mas, por exemplo, eu falo para eles, e num ponto de ônibus? Hoje em dia é um perigo. Tô ali com meu amigo, em vez de eu estar conversando, saber quem que é, né, o tal do networking, né? Mas não, eu tô ali conversando com uma pessoa que normalmente está longe, né? Aí eu tô vidrada naquela tela, mas e ao meu redor? O que que tá acontecendo? Nisso pode vir alguém assaltar, né? Esses jogos, por exemplo, o Pokémon, que ficou muito famoso esses dias, né? Legal, uma interação, todo mundo gostou de ver ali o bichinho ali. Mas espera aí, até onde eu tô indo com isso?
né? Quantos celulares não foram roubados com isso? Quantos crimes não aconteceram? Muita coisa acontece. Então, assim, é legal eu ter, mas eu tenho hora para isso. Não adianta fazer igual muitas vezes eu falo para eles, tá, eu tenho hora para isso aqui, mas eu não posso passar além de eu ir dormir, né? Eu tenho hora para dormir, eu tenho uma hora para acordar cedo amanhã para ir para a escola, eu tenho que estudar para a prova, não posso estudar, legal é que eu não estude em cima, eu tenho uma semana para estudar, vou pegar um pedacinho por dia e vou dar uma lida para ir colocando na memória, né? O que acho que a maior dificuldade que eles têm é realmente de dosar essa questão do tempo deles, né? Às vezes a gente mesmo acaba, né? Hoje não, né? Porque hoje eu não vou começar a estudar, mas assim, é muito importante, falando administrativamente também. Hoje em dia a gente não tem tempo para nada e quer fazer tudo. Então, assim, conseguir otimizar o nosso tempo é a grande sacada aí hoje em dia, né? Se eu conseguir dividir essa parte eu fico com a minha família, essa parte eu vou dosar para estudar, essa parte eu vou ter de entretenimento, dá para fazer tudo. Administrar bem o tempo, né? Muitas pessoas falam, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, mas se ela parar e prestar atenção, ela passa horas na frente de um computador, mexendo nas redes sociais, ou até do smartphone, do telefone, conversando com os amigos através do WhatsApp, do Facebook, esquece dos afazeres, né? Esquece de se capacitar, principalmente as crianças, os jovens, não quer ler, não quer se interagir com o mundo. Você disse mesmo, é um mundo fechado, um mundo deles mesmo, né? Às vezes tem uma roda de amigos, ninguém está conversando, está todo mundo no celular, no WhatsApp, o amigo, o colega não sabe o nome do outro, não sabe o que um faz, o que um gosta de fazer, porque é um mundo frio teoricamente, né? Um mundo gelado. E por isso que tem que ter, eu vejo aqui o trabalho da Fundação, interage essas crianças, os adolescentes, né? Eles não chegam aqui apenas para ligar o computador, digitar, entrar na internet e ir embora. Então tem uma interatividade, uma roda de conversa, como você disse. Você cata os adolescentes, as crianças, coloca um do lado do outro para conversar, né? Quebrar esse paradigma deles para conhecer mais. Às vezes a pessoa, esse adolescente, essa criança, um é vizinho do outro, mas eles nem sabem. Chegam aqui ou até conhecem pelas redes sociais, mas fisicamente não se conhecem, né, Camila? Sim, e assim, esse é um grande problema. Eu costumo brincar que esse é o lado vilão da coisa, né? Aqui realmente, eles chegam, eu tento quebrar o gelo, coloco, a gente, com a equipe técnica também, a gente coloca realmente eles frente a frente. Aí normalmente quando eles estão em roda, eles ficam até aquela coisa meio tipo, olhar para baixo. Não, olha para o outro, dá uma olhada quem que é o outro. E realmente, eles têm essa questão. A rede social, quem não gosta? Mas eu tenho sempre uma certa conversa com eles. Por quê? Eles têm, hoje em dia a gente tem aquela coisa, né? Eles acham que é a tal da popularidade, os tais famosinhos da internet. Até aí legal, né? Mas quem tá do outro lado que tá me adicionando? De repente eu conheço? O cara colocou uma foto lá, mas eu sei se realmente é ele, né? Eu fico também principalmente com receio porque muitos pais que colocam as crianças aqui, né? Eu entendo, é corrido e tudo mais. Tanto que assim, a gente pega um vínculo tão grande com eles que às vezes eles me contam coisas que vão além da vida deles aqui. Muitas vezes eu sei e a gente tenta aconselhar porque, querendo ou não, a gente abraça eles. Muitos aqui são como meus filhos, então assim, a gente fica com medo dessa questão. O que ele está fazendo lá fora? Hoje em dia a gente tem, infelizmente, também sempre teve, né, a questão de muitas gangues na escola, mas tem aquela coisa virtual. Vamos reunir, fazer um grupo pra, tipo, né, bater na pessoa. Isso não é legal. Também não é legal quando eu aceito todas as pessoas. Qual é o grande sentimento de ter 5.000 pessoas? 5.000 amigos. Aí a pessoa tá do lado ali, né? Você tem ela no Face, mas ela nem te conhece pessoalmente, né? Aí qual que é o grande problema? Eu, por exemplo, exponho a minha vida, não toda lá. Porque assim, eu acho que a gente também tem que dosar isso. Tô vivendo aqui. Se eu ficar aqui, né? O que eu deprendi desse momento? Você acaba vendo nas redes sociais a pessoa, estou indo ao supermercado, estou voltando da feira. Então ela conta a vida toda dela, né? Sim. Isso eu queria que você deixasse um conselho para os pais, para os avós, sempre estar vigiando, acompanhando as redes sociais dos filhos, porque isso é muito importante, não é, Camila?
muito, extremamente importante. O que eu costumo brincar com eles é: vou viajar? Maravilhoso. Só que aí o cara vai lá e que coloca a criança: bom, tô indo viajar dia 12/10, né? Aí 10 horas da manhã, tô indo viajar, coloca check-in, tô aqui. O que eu tô querendo dizer pro bandido ali? Ó, minha casa tá vazia, entre e fique à vontade. Né? Então assim, eu tô expondo todo mundo. Eu vou colocar minha família. Coloca, legal, mas precisa falar: esse é meu pai, José, minha mãe, Maria, não sei o quê. Porque hoje em dia a gente sabe que existem vários golpes, por telefone, por internet. Eu já vi casos que, por exemplo, ligou: o seu filho e tal. Aí descreve toda a vida do seu filho, o que você faz. Os pais que normalmente não sabem o que o filho está fazendo na internet, meu Deus, pronto, descreveu meu filho, é o meu filho. E já entra naquela preocupação, naquele pânico, né? Aí tenta ligar e nisso o celular não pegou, pronto, meu filho foi sequestrado. Vários crimes acontecem. A gente tem exemplo de pedofilia, tem assim, tanta coisa que pode acontecer. Então, pais, fiquem atentos sim, senta do lado do seu filho. Se você não conhecer muito sobre internet, sobre computador no geral, é importante sim para você como pessoa aprender. Se eu não sei, dá uma perguntada pro amigo, tenta pedir pro seu filho. Eu sei que às vezes os adolescentes têm essa conversa, tipo, não quero mostrar, não quero meu pai na rede social e tudo mais. Mas tenta conversar. Eu acho que uma forma de diálogo, a gente que lida muito aqui com adolescente, com criança, a gente sabe que é um pouco mais difícil chegar ali no mundinho deles, de mostrar: olha, eu não sou uma pessoa que eu tô aqui para te prejudicar e principalmente não tô aqui para te julgar. Mas mostrar para eles que não, a gente tá aqui para ajudar e que a gente gosta de saber o que está acontecendo, prevenir eles dos problemas. Olha, cuidado com quem você aceita. É muito interessante falar: nossa, eu tenho 5.000 amigos, mas eu tenho 5.000 amigos mesmo? São amigos mesmo? São pessoas que eu gostaria de compartilhar uma vida? Às vezes existem não. muitas contas fakes, falsas, né? Muitas. A pessoa está se passando por uma criança, por muitas vezes é uma pessoa de idade, ou é um homem que está passando por uma mulher. Então, papais, ouça o conselho da Camila, preste muita atenção. O diácono quer deixar um conselho a você, papai, mamãe: cuidado com o computador no quarto dos seus filhos, pois a hora que vocês vão deitar, por muitas vezes eles vão ficar madrugadas em claros, você não está. Coloque o computador numa sala, um lugar de destaque, onde todos da casa podem acompanhar o que os seus filhos estão fazendo. Camila, o programa ficou pequeno, tem assunto para abordar por 2, 3 programas. Quero voltar mais para falar sobre as redes sociais, que eu vejo que isto está destruindo famílias, casais se separando, crianças, adolescentes se matando, se drogando por causa das redes sociais. Vamos deixar marcado um próximo programa. Combinadíssimo. Só quero deixar um outro alerta também para a questão de vírus, gente, né? Acessa-se tudo, muita coisa ao mesmo tempo, e o vírus está aí, né? A gente também, por exemplo, tem questões, por exemplo, coloca banco ali e tudo mais. Tem muito vírus que entra ali, né? Os tais spywares da vida entram ali só para tirar mesmo os nossos dados. Quando você vai ver seu cartão está clonado, sua conta foi... Então, assim, atentem-se a isso também. É muito importante. Com certeza, seu conselho de colocar o computador no lugar de destaque, onde estou passando ali, estou vendo o que meu filho está fazendo, é importantíssimo. E dosem horários, né? Hoje em dia também é difícil a questão da responsabilidade, vou acordar cedo, mas a gente tem que dosar, que senão a vida a gente não consegue aí administrar de uma forma legal. Eu agradeço você, Camila, que Deus abençoe ainda mais você. E o próximo programa você vai falar um pouco mais das redes sociais, aprofundar um pouquinho mais, conselho, ter um bom antivírus no computador, cuidado com fakes, cuidado de aceitar qualquer pessoa. Então, no próximo programa você vai falar um pouquinho mais das redes sociais. Obrigado, Camila. Deus te abençoe. Amém. Obrigada, diácono.